Olá, amados irmãos, graça e paz, amém? Bom, eu quero fazer um próximo vídeo, como sempre falo, estou fazendo um apontamento desse livro aqui, o que todo presbiteriano inteligente deve saber. Vamos fazer o capítulo 16, que vai falar sobre o Espírito Santo de Deus, amém? Diz assim: cremos em um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas, Pai e Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade é Deus completo e não parte de Deus. E as três pessoas da Trindade são iguais em poder e glória. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir para Deus. Isso a gente consegue ver essa gravidade disso em Atos 5, 3, 4, quando Ananias mente para o apóstolo Paulo, mas na verdade ele está mentindo para o Espírito Santo e que por tabela, né, está mentindo a Deus. Por isso ele morre por essa mentira. Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e homem, realizou uma obra completa para a nossa salvação. Por isso, quando estava morrendo na cruz, ele pôde dizer: está consumado. Estava completa a obra que ele viera fazer por nós. Agora só restava a obra a ser feita em nós. Então, a obra, completar a obra em nós, cabe ao Espírito Santo ir completando até que Cristo volte. E a completude geral é a consumação do plano de salvação de Deus, quando Deus dará aos eleitos, aqueles que aceitaram Jesus Cristo e vivem a vida em Jesus, dará a ele um corpo novo, um novo coração, uma nova mente, um novo corpo incorruptível. E aí sim tem a completude. Então, a obra de Jesus por nós é completa, mas ela não alcança o seu objetivo de salvação sem a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo aplica em nós a obra redentora em Cristo. Eu achei isso aqui interessante, muito bacana, porque assim, Jesus morre pelos nossos pecados, mas nós não temos poder, contra o pecado. Nós temos poder para escolher não viver sob a tutela do pecado, né? Mas estaremos sempre uma hora ou outra caindo no pecado, porque o pecado ainda, a morte não foi vencida, né? Para os homens ainda morrem, e o pecado não foi vencido no sentido de que o homem, uma vez aceitando Cristo, ele não tem o poder de não pecar mais. Isso só acontecerá na consumação do plano de salvação. Mas o Espírito Santo de Deus, na sua operação, nos ajuda a justamente isso aqui, a aplicar em nós a obra redentiva de Cristo. Ou seja, ele nos ajuda uma vez que Cristo venceu a morte e venceu o pecado, ele nos ajuda no decorrer da nossa existência cristã na terra a ir vencendo a morte e a ir vencendo o pecado, ok? Lembrando que se você pecou e se arrependeu, há um sacerdote eterno que está disposto a te perdoar, que é Jesus Cristo, que é o assunto que nós falamos no vídeo anterior. Então, o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, depois o texto vai falar do Espírito Santo de Deus no ministério de Jesus e o Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. E a descida do Espírito Santo no Pentecoste, e aí esse texto acaba. Então, o que é que a gente pode resumir do texto aqui do Espírito Santo no Antigo Testamento? A atuação do Espírito Santo não se limita ao período do Novo Testamento, né? O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículo 1 e 2. Também o Espírito Santo estava na vida de Moisés e de Josué e de muitos outros profetas, e assim como também na vida de Saul e de Davi, foram ungidos como rei, e o Espírito Santo veio sobre eles para qualificá-los e para a importante missão deles, prepará-los para uma importante missão. Então era comum no Antigo Testamento, e a gente consegue ver isso claramente na Bíblia, que Deus permitia com que o Espírito Santo pairasse, né, usasse
o profeta, né, e os reis para uma missão específica, para compreender a sua vontade, né? Então, o Espírito Santo ungia, os homens foram ungidos, reis, e o Espírito Santo veio sobre eles, né? Só que há uma diferença aqui, porque parece que no Antigo Testamento, a gente consegue perceber isso, que o Espírito Santo ele sai daqueles homens que param de fazer a vontade de Deus. Por exemplo, Saul, o Espírito Santo deixou ele, entendeu? Enquanto que no Novo Testamento nós não temos nenhum relato de um cristão que, aceitando Jesus, vivendo a cristandade na fé cristã, tendo o Espírito Santo no dia do Pentecoste, mais para frente, por algum motivo de abandono ou de dúvida ou qualquer outra coisa assim, não há nenhum relato que diz assim que o Espírito Santo deixou o cristão. Então, a obra do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento, ela é uma obra permanente, até que Cristo volta. Aqueles que são selados com o Espírito Santo de Deus, uma vez selado, é selado para sempre. Não tem essa coisa do Espírito Santo abandonar o homem. Ok? Claro que tem outras situações a ser discutidas, como, por exemplo, um indivíduo que abandona por um tempo a fé cristã, ou está desmotivado, ou algum fato humano aconteceu na vida dele e o desanimou, ou até mesmo questões psicológicas podem estar envolvidas nisso, e o indivíduo pode se afastar um pouco, mas aí o afastamento ele produz outras coisas na vida do indivíduo, mas não produz a retirada do Espírito Santo da vida dele, porque não há texto bíblico do Novo Testamento e nem nenhum documento da igreja dos primeiros séculos que contenha essa informação de que o Espírito Santo de Deus, uma vez estando nos homens que aceitam Jesus Cristo, que essa é a nossa confissão, que o Espírito Santo mora nos homens, né, no coração dos homens e tudo mais, de que modo que mora, isso aí é uma outra questão, mas não há nenhum texto que diz assim que o Espírito Santo deixou o indivíduo fulano de tal. Então, já no Antigo Testamento, a gente consegue ver isso na própria vida de Saul. Então, o Espírito Santo no ministério de Jesus. O Espírito Santo agiu e sempre agirá em função do pacto da redenção. O Espírito Santo exerceu um papel de grande importância na vida e no ministério de Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? O próprio João Batista estava cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, né? Jesus se ofereceu como sacrifício por nós sobre a assistência do Espírito Santo. Isso a gente consegue ver em Hebreus 9:14. E por fim, o Pai, por intermédio do Espírito Santo, ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Romanos 8:11. Então, o Espírito Santo, a sua operação de ressuscitar Jesus Cristo. Então, é muito interessante isso aqui, porque mais para frente que a gente vai conseguir ver isso. O papel do Espírito Santo é revelar, é lançar luz sobre a obra de Jesus Cristo. Então, se alguém disser assim para você, olha, eu estava orando a Deus e o Espírito Santo de Deus me revelou algo. E esse algo que revelou, não lança luz sobre a obra de Jesus, mas lança luz sobre qualquer assunto que não tem a ver com a centralidade da obra de Jesus, já começa a desconfiar. Porque o papel do Espírito Santo é testemunhar a obra de Jesus Cristo. É lançar luz sobre aquilo que Cristo fez, né? Então, contribuir com o que Cristo fez e está fazendo até que termine o plano de consumação da salvação. Isso é muito interessante, porque saber isso faz com que a gente identifique já logo de cara a heresia quando chega aos nossos ouvidos.
Então, o Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. A atuação do Espírito Santo sobre os apóstolos, antes do dia do Pentecoste, é bem semelhante à atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Isso é o que a gente um pouco falou. Embora o Espírito Santo já habitasse com os apóstolos, logo após a ressurreição de Jesus, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. O Espírito Santo só habitaria permanentemente nos apóstolos após a glorificação de Jesus. João 7, 39. Ele precisaria ir para o Pai para que o Espírito Santo viesse. Ele disse aos discípulos: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Não há uma briga de função, o Espírito Santo de Jesus. E toda a atividade do Espírito Santo de Deus, a gente pode fazer uma declaração assim, que toda a atividade do Espírito Santo de Deus é para corroborar com a obra da expiação de Cristo na cruz, corroborar com o crescimento do povo dele, que é a igreja dele, e corroborar para a consumação do plano de salvação de Deus e para a glorificação de Jesus Cristo e de Deus. Então, isso é importante dizer. E a descida do Espírito Santo no Pentecostes. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio para ficar para sempre com os servos de Jesus Cristo. Aí, a diferença está aqui. Ele vem para ficar, enquanto que no Antigo Testamento ele vinha para habilitar o homem para um determinado propósito. Aqui o propósito é até o final. E aí, o que a gente pode falar, o texto que vai começar a falar, ele vai mostrar que o batismo com fogo, né? A línguas de fogos em Atos 2, o texto aqui, o autor vai fazer uma semelhança com Gênesis 11, 1 e 9, quando o povo, em inimizade com Deus, resolve viver uma vida sem Deus e constrói a Torre de Babel para guerrear com Deus. Não levar em consideração a vontade de Deus já é uma guerra. E o povo todo, numa língua só, tentou se unir para guerrear com Deus. O que é que Deus fez, que está relatado em Gênesis? Deus confunde a língua deles, né? Cada um acaba tendo uma língua diferente, e o povo se dispersa, não se entendendo mais, para juntos, unidos, lutar contra Deus. Esse é um ato de amor de Deus, porque Deus nunca, jamais sairia perdendo uma batalha. Então, se ele não fizesse isso, ele consumaria todo mundo e mataria todo mundo e acabou. Então, o que ele faz? O seu ato de misericórdia, de confundir a língua dos homens, para que os homens, não unindo, não viessem a viver uma vida de total pecado e desagrada a Deus numa única união de rivalidade com Deus. O que a descida do Espírito Santo no Pentecostes em Atos é? É a graça de Deus de, em Cristo, unir todas as línguas no amor de Deus. Ou seja, Deus capacita o homem, pelo poder e operação do Espírito Santo de Deus, a conseguir ouvir na sua própria língua a salvação. Ouvir na sua própria língua o plano de salvação de Deus aos homens, e plano de salvação de Deus aos homens, e o preço do pecado e a consequência do pecado do homem. Então, se lá no Antigo Testamento o pecado fez com que os homens, ao falar a mesma língua, distanciassem de Deus, em Atos, a graça de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz fez com que todos os homens que falavam línguas diferentes pudessem
ouvir na sua própria língua a mensagem da revelação de Deus, do amor de Deus e da graça de Deus. É isso que poderia ser resumido e interpretado, o que é de semelhante na Torre de Babel com a descida do Espírito Santo. Ok? E aí eu vou terminar com a conclusão, dizendo assim, que o Espírito Santo veio para aplicar em nós a obra perfeita e completa que Cristo fez por nós. O Espírito Santo é Deus, mas no processo de redenção, ele não chama atenção para a sua pessoa, nem para a sua obra. Olha só, isso aqui é importante. Ele atua em função da obra feita por Jesus Cristo. Por isso, um teólogo chamado J.I. Packer, um dos maiores teólogos do século XX, nos faz a seguinte advertência. Perguntamos, você conhece o Espírito Santo? Não deveríamos estar perguntando isso. Pelo contrário, deveríamos perguntar, você conhece a Jesus Cristo? Você conhece o suficiente em relação a Ele? Você o conhece bem? Essas são as interrogações que o próprio Espírito Santo deseja que façamos. Interessante, pois ele é o auto-obliterador. O seu ministério é um ministério de holofote em relação a Jesus. Uma questão de focalizar a glória de Deus, de Jesus, diante dos nossos olhos espirituais e de estabelecer a ligação entre nós e Ele. Ele não chama atenção para si, nem se apresenta a nós como objeto de comunhão direta, como o fazem o pai e o filho. O seu papel é a sua alegria. O seu papel e a sua alegria é aumentar a nossa comunhão com os dois. Então, o papel do Espírito Santo é aumentar a nossa comunhão e conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, glorificando o Filho como objeto da nossa fé, então testemunhando da nossa adoção através do Filho na família do Pai. Então, isso aqui é muito interessante, porque há uma grande teologia por aí, de grandes intenções de criar livros com argumentos teológicos, mostrando a necessidade de nós compreendermos o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo. E aí cria-se N fantasias que muitas vezes sequer tem texto bíblico para conhecer o Espírito Santo nesse sentido. E tudo aquilo que a gente pode perceber do Espírito Santo no Novo Testamento é que o Espírito Santo trabalha para lançar luz sobre a obra de Jesus Cristo na cruz, e lançando luz sobre a obra de Jesus Cristo na cruz, está sendo lançado também luz sobre o amor de Deus e a vontade de Deus, e com isso esse lançar luz está exaltando o Criador e exaltando a Jesus. Então, eu acho que é por aí que a gente deveria ficar, e é geralmente por aí que a linha protestante reformada, calvinista, muitas vezes nem sempre calvinista somente, mas a linha reformada sadia vai por esse caminho, ok? Bom, um abraço a todos. Vou ver se eu consigo terminar esse livro fazendo outros apontamentos. Tudo de bom para os amados. Um abraço.